Olá, eu sou a psicóloga Natália Moreira e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento e espiritualidade. E nesse vídeo eu quero falar sobre crises de ansiedade, uma dúvida muito comum de quem passa por isso, que é o que fazer durante uma crise de ansiedade. Eu tenho um vasto conhecimento nesse assunto e um conhecimento de causa, porque eu também já sofri crise de ansiedade e pânico durante muitos anos da minha vida. E eu sei o quanto é angustiante não saber o que fazer quando isso acontece. Já escrevi alguns livros sobre esse assunto, vou deixar as versões mais atualizadas deles aqui, o link na descrição desse vídeo, para que você possa acessar caso você queira se aprofundar nesse tema. Mas nesse vídeo eu quero tentar trazer um pouco do meu conhecimento para você, resumir um pouco do que eu aprendi durante todos esses anos, para que eu possa te ajudar de alguma forma se você estiver passando por isso. Bom, a princípio, o que eu quero dizer é que as crises de ansiedade não são o seu problema. Elas, na verdade, são uma consequência do seu problema. E o problema raiz que causa as crises de ansiedade é nada mais do que sobrecarga, excesso. Ou seja, as crises de ansiedade, elas são um sinal de que tem muitos excessos aí na sua vida. E principalmente sobre autocobrança. Você tem se cobrado demais. E tudo isso está sendo tão pesado para você a ponto de te sobrecarregar e você ter uma crise. Então, crise de ansiedade é isso, é uma descarga de tensão, porque você está muito sobrecarregado, o seu sistema emocional está sobrecarregado, o seu sistema psicológico e, consequentemente, o físico também vai estar. Porque os nossos sistemas estão todos interligados, não existe separação entre saúde física e saúde mental, como a gente acha que tem. Tudo é parte de um todo. Então, se você sobrecarrega o seu emocional e o seu mental, isso em algum momento vai gerar sintomas físicos. E é exatamente isso que acontece durante uma crise de ansiedade. Então, se você chega a ponto de ter uma crise de ansiedade, que nada mais é do que uma descarga de tensão, né, que vai gerar reações fisiológicas, não há o que ser feito para você evitar passar por isso. Né? Se você já chegou ao ponto de ter crise, não tem como evitar, elas vão acontecer. Mas tem como evitar você evitar entrar numa crise de pânico. Porque crise de pânico e crise de ansiedade são coisas diferentes. Crise de ansiedade é isso que eu falei, essa descarga, né, de tensão de um sistema que está sobrecarregado. A crise de pânico é quando a pessoa que tem esses sintomas da crise de ansiedade interpreta eles como se fosse um sinal de que ela fosse morrer, de que ela fosse infartar, de que ela fosse enlouquecer. E eu sei que a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso, porque eu mesma fazia. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu achava que aquilo ali era sinal de que eu estava morrendo. E tudo isso tornava a crise de ansiedade ainda pior. Porque essas interpretações catastróficas que a gente faz da crise é o que torna ela uma crise de pânico. E aí isso faz com que o nosso cérebro, ele entenda que a gente está numa situação de perigo e ele começa a descarregar uma série de hormônios na nossa corrente sanguínea que vão deixar a gente ainda mais em alerta, porque o cérebro entende naquele momento que a gente está correndo perigo. Né? Então, vai ser liberado na corrente sanguínea adrenalina, cortisol, entre outros hormônios que são responsáveis por esse sistema que é chamado de luta ou fuga. Só que durante uma crise de ansiedade não está acontecendo nada que a gente precise lutar ou fugir. Só que o nosso cérebro não sabe disso. Ele não distingue a diferença entre um perigo real e um perigo imaginário. Ele simplesmente reage ao perigo, como ele é treinado para fazer, como ele foi modificado, né, durante os nossos anos de evolução para fazer. Então, o que você pode fazer nesse momento é não reagir, é aceitar a crise como um sinal do seu organismo de estresse, de acúmulo, de sobrecarga e nada mais. Porque se você cai no pânico, se você entra em desespero, se você interpreta isso como sinal de que você está morrendo ou qualquer coisa desse tipo, você vai fazer com que o seu cérebro trabalhe para poder tirar de uma situação de perigo que, na verdade, não é real. Né? Então, o melhor que você pode fazer é aceitar a crise, porque nesse momento não há nada o que ser feito. Mas, em segundo lugar, o que você pode fazer de realmente importante, que pode mudar
acabar com esse sintoma na sua vida e melhorar a sua qualidade de vida é procurar descobrir as causas da crise. Por que você está tão sobrecarregado? Por que você está se cobrando tanto? É isso que pode fazer a diferença na sua vida. Eu falo um pouco sobre os motivos das crises de ansiedade no vídeo passado. Acho importante que você assista, para que você possa entender da onde que vem esse sintoma e procurar na sua vida, na maneira como você pensa, na maneira como você age, naquilo que você acredita, as causas disso que está acontecendo com você. Se você quiser a minha ajuda, é só chamar no WhatsApp e a gente pode marcar uma sessão que eu posso te ajudar com isso. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado, tenha esclarecido esse tema para você e possa de alguma forma te ajudar aí em relação a isso.